Muito bom dia para você que está aí nos acompanhando de casa nessa manhã. E eu quero te convidar para ser alimentado pelo pão da vida, aquele que morreu por nós. Então abra o seu coração e se permita ser alimentado, ser sustentado por aquele que é o único caminho, em nome de Jesus. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos
daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus. Entregue a Ele e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Bom, nós estamos no meio de uma série que é 8 semanas de cristianismo puro e simples. Foram 4 domingos, esse é o 5º domingo, a gente está passando da metade hoje. O primeiro domingo eu preguei para você o que é a Bíblia. No segundo domingo, a Natália trouxe o tema A que Deus se assemelha, com todos os nomes de Deus, os atributos de Deus. No terceiro domingo, o pastor Milanês falou sobre a Trindade e o plano da cruz. Na semana passada, o pastor Zé Ricardo falou sobre a criação e o homem. Quantos aqui estão acompanhando essa série e estão sendo edificados pela palavra de Deus? Você pode dar um glória a Deus? Agora é a Deus que você vai dar um glória, vai. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Que bom, glória a Deus. E hoje o nosso tema é pecado, expiação, ressurreição e eleição. Vocês vão passar aqui 15 dias comigo, a partir de hoje, para eu poder falar um pouquinho de tudo isso para vocês, tá bom? Mentira, tá? A gente tem que acabar hoje no horário normal. Então a gente vai fazer um sobrevoo, a gente vai entender um pouco sobre pecado, expiação, ressurreição e eleição. Mas principalmente porque a expiação, a ressurreição e a eleição tem tudo a ver com o pecado. Então o pecado é o tema que vai ter um pouquinho mais de ênfase hoje, que vai puxar os outros temas que são complementares ao nosso entendimento sobre o pecado. Mas antes de eu começar, eu quero te pedir, fique em pé aonde você está. Eu quero orar com você. Esse tema, querido, querida, é um tema muito, muito importante na vida cristã. E eu quero te pedir uma coisa, me escuta com as orelhas e com o coração. Fica ligado até o final, tá bom? A semana está começando hoje, você vai começar armado, você vai começar totalmente equipado, com ferramentas que a palavra e o Espírito vão trazer para você hoje, amém? Amém. Quero que você diga para você ordene para você. Fale assim, feche seus olhos e fale para você. Fale seu nome. Agora você fala, a minha alma, o meu corpo e o meu espírito estão ligados no que o Senhor quer ensinar e transformar nessa noite. Eu entendo que Jesus morreu e ressuscitou por mim e que a cruz, quando eu aceito a obra da cruz, tudo é transformado na minha vida. Eu libero, diga, a minha mente, o meu corpo e o meu espírito para entender o que o Senhor tem para mim. Diga, eu estou ligado, eu estou cheio de fogo, eu estou aberto para a obra que o Senhor tem na minha vida. Eu ouvirei, entenderei e praticarei as palavras de vida eterna que o Senhor me entregar nessa noite. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te louvamos.
Pode sentar. Agora eu vou orar, tá bom? Estende a sua mão para mim, por favor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, capacita-me, Senhor. Unge-me com o teu óleo novo, unge-me, Senhor, com as tuas palavras. A tua palavra nos ensina que tem dias que nós não sabemos nem como orar, mas que nesse momento o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, elege por seu poder, pela sua vontade, cada uma das palavras, para que o Senhor, o teu Espírito Santo, que é presente nesse lugar, venha ministrar aos corações. Usa-me, Senhor. Eu me preparei no que é possível, mas eu tenho certeza que no que é impossível, sobre-humano e sobrenatural, o Senhor já está fazendo nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos aceitam o que Deus tem nessa noite? Amém. Vamos começar falando sobre pecado, então? Olha para o lado e fala, começamos e vamos falar de pecado. Querido, querida, o pecado é um assunto que a gente acaba, às vezes, tratando pouco na igreja. Mas é importante falar de pecado. Porque se a gente não entende o pecado, a gente não entende a santidade. Se a gente não entende o pecado, a gente não entende o que Jesus fez na cruz por nós. O pecado, ele destroça tudo e todos. O pecado é destrutivo, o pecado é tóxico. O pecado desliga o nosso entendimento da imagem do céu, da imagem de Deus, da imagem das coisas de Deus que nós temos dentro de nós. E nos transforma em zumbis. O pecado é algo muito, muito ruim. Fala, ruim. Pois é. E a história humana apresentada na Bíblia é a história de um Deus que vem à Terra para resgatar pessoas divididas, pessoas destruídas, que estão caminhando sobre um mundo cheio de influência do pecado. A história humana contada na Bíblia é a história de um Deus todo-poderoso que vence sobre o efeito de todo o pecado. Quantos creem? Amém. Mas o que é pecado? Vamos entender isso hoje? Para começar, o pecado, ele está enraizado na nossa essência. Todos nós temos pecado em nós. Todos nós nascemos com o nosso caráter interno cheio de pecado. Nós vamos entender melhor isso hoje. E qualquer falha em nós, ao obedecer à lei moral de Deus, é pecado. O que é lei moral? A lei moral, por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então, a transgressão da lei moral é igual a pecado. Está claro até aqui? Muito bem. Mas Deus, Ele é eternamente bom no seu caráter. Deus é bom. A Bíblia diz isso, a Natália pregou sobre isso. Amém? Muito bom. Então, quando nós pecamos, nós vamos contra a lei moral de Deus, e nós, é como se a gente estivesse se alistando, não é bem isso, mas é só para você entender, é uma caricatura, se alistando na oposição, do lado oposto de Deus. Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, isso significa que nós estamos vivendo uma vida de oposição. Nós estamos fazendo oposição ao próprio Deus. Mesmo que a gente fique dizendo assim, Deus é bom, eu amo Deus, nossa, tal. Mas eu estou tendo uma vida de pecado, o que Deus enxerga e o que eu estou vivendo de fato, minha posição espiritual é uma posição de oposição, de oponente à natureza de Deus, porque Ele é bom, eternamente bom. E é por isso que o Senhor odeia o pecado. Agora você está entendendo uma coisa importante. Por quê? O pecado contradiz tudo que Ele é, e o pecado nos separa de Deus. Mas, Hugo, da onde que vem o pecado? Vem de mim? Vem de Deus? Vem do oxigênio?
Da onde veio o pecado? Primeira coisa que você precisa entender: Deus não pode pecar. Deus não peca. Deus é santo. Deus é puro. Ele é eternamente santo. Um dos atributos de Deus é a santidade. Nós já ouvimos sobre isso aqui. Deus é completamente puro. Alvo como a neve. Então, a gente nunca deve culpar a Deus pelo nosso pecado. Tá bom? Ou pelo pecado do vizinho, do professor, do marido, da esposa, do filho, do patrão, do amigo, mas principalmente do seu, tá bom? Pessoalize isso, que é muito fácil ficar falando, é culpa sua, viu? Eu sou consequência da sua culpa. Não, não, não. Olhe para você. Deixe o Senhor esquadrinhar o seu coração hoje. Não podemos jamais colocar a culpa em Deus pelo pecado. Eu vou ler para você. Se você quiser abrir, vamos junto nesse versículo, porque ele é importante. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Essa palavra é muito séria, vai trazer muita revelação para você hoje. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. A gente está entendendo quem é Deus. E olha o que a Bíblia diz. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Deus peca? Não. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus é perfeito, justo, reto em seus caminhos, ela também diz algo lá em Efésios, abre aí. Efésios capítulo 1, versículo 11. Vai lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 1, versículo 11. Ao mesmo tempo que a Bíblia está dizendo que Deus é reto, é justo, é fiel, é bom, é perfeito, é inerrante. A Bíblia diz lá que Ele tem um plano e que, está lá, na metade do versículo para frente, e que Ele faz todas as coisas segundo o propósito da vontade de quem? Dele. Então, peraí, Hugo, desfaz o nó, tá. A pergunta que eu fiz é, de onde vem o pecado? E aí eu te disse, Deus é puro, Deus não erra, Deus é santo, Ele é perfeito, reto. Tá, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus, Ele faz todas as coisas segundo um propósito da vontade dEle. Então a gente vai entender uma coisa hoje muito importante, que de alguma forma parece que Deus permitiu, ou parece que Deus, eu vou usar essa palavra propositalmente, eu escolhi, ordenou que o pecado viesse ao mundo. Por quê? Quem criou o mundo? Deus. Quem criou você e eu? Deus. Aonde está o pecado? No mundo. Aqui, em nós. E o mundo jaz no maligno. Guarda uma coisa importante. Nós vamos percorrer um caminho grande aqui hoje. Quando o pecado entrou no mundo, isso não surpreendeu a Deus. Deus criou o mundo, colocou Adão e Eva, e aí eles pecaram, e aí Deus com a sua cabeça falando, caramba, eu vou ter que fazer um plano totalmente novo, porque isso não estava nos meus planos, esse negócio. Parece a sensação, parece a expressão de um Deus que é soberano? Não. Então, de alguma forma, eu vou usar de novo a expressão. Deus permitiu ou ordenou que o pecado viesse ao mundo. Porque a origem do pecado, ela é anterior ao homem. A origem do pecado, o pecado existiu já lá no céu, olha só que louco isso, em Satanás, Lúcifer e seus anjos, que depois caíram, nós não vamos ver essa história hoje, como Satanás e seus demônios para a terra. Antes da desobediência de Adão e Eva, antes do homem, Satanás caiu com seus demônios à terra. E aí, quando vem a sugestão da serpente, para que Eva comesse do fruto, e Eva acaba comendo o fruto, né? Deus, eu te pergunto, Deus ou Satanás obrigaram Eva e Adão a pecarem? Eles foram obrigados a pecar? Não. Eles pecaram porque eles
quiseram. Eles já sabiam que não era por aí. Deus já tinha falado, vivam tudo, mas não comam dessa árvore. E eles foram lá e comeram justamente daquela árvore, debaixo de uma sugestão de Satanás. E eles pecaram. E como resultado da desobediência de Adão e Eva, nós, fala, eu inclusive, diga isso, eu inclusive, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Todos nós, inclusive as criancinhas que nascem. Não vou entrar nesse mérito. Então, assim como Adão, é aqui que eu quero chegar com você nesse momento. Assim como Adão, que quando o pecado entrou no mundo, causou separação entre o homem e Deus, eu e você somos incapazes, eu e você, pessoa física, ser humano, cidadão, eu e você somos incapazes de fazer algo que agrada a Deus. Não há nada de bom em nós, já cantamos isso já, né? Abra aí, Isaías 64. Isaías capítulo 64, no versículo 6. Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, diz: somos como o impuro. O que está escrito na sua Bíblia aí? Na minha está escrito: todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como, trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Diga, todos nós. Deixa eu te falar uma coisa. Somos todos culpados pelo pecado. Da mesma maneira que todos nós necessitamos de um meio para nos fazermos de novo justos diante de Deus. Todos somos culpados e todos necessitamos de um meio que nos faça de novo justos diante de Deus. A culpa de Adão é nossa também. E eu vou ler para você, só presta atenção em mim, em Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Uma vez eu conversava com uma pessoa muito próxima de mim, que ainda não tem a fé cristã que nós temos. Tem uma fé cristã em desenvolvimento, uma fé cristã católica, tem sede, mas ainda não entendeu ou não havia entendido, naquele tempo, Jesus como seu Senhor Salvador. Eu tive um tempão de conversa, uma pessoa muito próxima da minha família, tive um tempão de conversa com essa pessoa, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente cheia de cultura, preparada, e essa pessoa me falou assim: mas não é possível, cara, eu faço tudo certo na minha vida. Eu pago a conta em dia, eu trato bem minha esposa, eu falo a verdade, eu cumpro meus compromissos de cidadão, eu sou uma pessoa honesta. Não é possível. Como que eu não vou para o céu? E aí eu fui explicar para ele que não tem a ver com o que ele faz. Não tem a ver com o que eu faço, com o que você faz. Tem a ver com Adão. Mas não tenho nada a ver com Adão. Eu e você temos tudo a ver com Adão. O pecado entrou no mundo em Adão, no primeiro Adão. Eu acabei de ler para você. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, filhos de Adão. E aí ele falou assim para mim: mas não é justo isso. Porque essa conversa é uma conversa longa. E é uma conversa que ela tem que ter um centro para a gente conversar. Porque assim, não é justo por quê? Porque a sua opinião é diferente da minha? Eu penso diferente. Então, eu não posso pensar diferente. Eu penso o que Deus pensa. Então, talvez, na sua cabeça, eu estou ensinando sobre isso, você está me acompanhando? É legal isso, né? Na sua cabeça passe algo assim: mas não é bem assim
que uma criancinha, ela nasce pura. Vou te falar uma coisa muito pesada. Aquele que crer e for batizado será salvo. Pode ser o seu filho, pode ser o meu filho. Precisa haver arrependimento, reconhecimento de que em Adão, eu, primeira pessoa, pequei. E que eu preciso, para ter salvação, independente de ser bom ou ruim, de pagar a conta em dia ou não, de falar a verdade ou não, eu preciso de um meio para ser justo de novo. Está claro para você? E embora pareça injusto, esse é o padrão de Deus e isso é bom. Que agora eu tenho boa nova para você, tá bom? Quantos pode dizer? Manda. Porque o Senhor, Ele é coerente no padrão dele. Da mesma forma que o pecado entrou em um, vamos ler. Eu vou ler para você. Romanos 5,19 diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia. Todos culpados em Adão. Todos culpados por contradizer a lei moral da palavra de Deus. Mas a boa nova é, Deus projetou o mundo de tal maneira que o trabalho de um só, pode redimir a todos nós. Uau! Deus, querido, Ele encara a espécie humana, presta atenção porque isso é eterno, de maneira organicamente unida. Então, nós estamos unidos, todos, sabe todos. E não é todes, é todos. Se quiser fazer diferente, é todos e todas. Todos e todas, unidos em Adão. E depois, todos e todas, unidos em Cristo. Deus encara a humanidade, a espécie humana, organicamente unido. Fala, eu estou lá, eu estou junto. Eu não sei se está. Fala, eu estou lá, eu estou junto. Mas, nós vamos falar bastante, nós vamos para a parte boa daqui a pouco, mas ainda, como que o pecado nos afeta? Querido, cada segmento da nossa vida é afetado pelo pecado. Quando nós vivemos na prática do pecado, nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos desejos, a intenção do nosso coração, os nossos objetivos, nossos motivos para sair da cama de manhã, os motivos de vida, e até mesmo o nosso corpo físico. Tudo é afetado pelo pecado. Não, mas eu não. 1 Reis 8,46, não há ninguém que não peque. E Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte. Peraí. Quando há pecado, há condenação. Quando há pecado, há morte. Quando há pecado, há cadeira elétrica, injeção letal. Essa é a lei. Essa é a palavra. Deus não aplicou a pena de morte a Adão e Eva. E assim Ele faz até hoje. Porque você está vivo, eu estou vivo. E na boa, eu também sou pecador. Para aqueles que olham para Jesus, convictos que têm o perdão dos seus pecados em Jesus, a Bíblia diz em Romanos 8, não há condenação para você. Quantos podem dizer amém? Amém? E como é que funciona pecar como um cristão perdoado? Poxa, eu menti hoje. Falei uma mentira. Você já sabe que não vai morrer.
Mas essa morte ela se traduz de outra forma, porque ela não afeta o pecado acidental. Depois eu vou falar da prática do pecado. O pecado acidental, ele não afeta exatamente a nossa permanência com Deus. Nós permanecemos em Deus, permanecemos com Deus, mas afeta uma coisa muito importante, escuta, a nossa comunhão com Deus e com as pessoas. A nossa comunhão vertical e a nossa comunhão horizontal. A nossa comunhão com o Pai das luzes e a nossa comunhão com a nossa família, com os irmãos, com a igreja. A gente segue perdoado porque Cristo pagou o preço na cruz por todos os nossos pecados. Mas quando a gente acidentalmente falha, isso mantém a gente, seguimos perdoados, mantém a gente conectado, a gente permanece em Deus, mas afeta a comunhão com Deus e com o outro. A gente esfria com Deus e a gente esfria com o outro. Quantos já passaram por isso? Então é por isso que a gente pode ser disciplinado. É por isso que a disciplina de Deus para nós. Opa, por aí não quero você longe. Opa, por aí não, eu quero te mostrar que esse não é o caminho. Não, filho, eu vou te corrigir. Disciplina por amor. Bebê, não põe o dedo na tomada, dá choque. Bebê, não põe o dedo na tomada, dá choque. Psst. Eu falei. Agora eu vou pôr seu dedinho de novo na tomada. Não, é uma brincadeira. Mas Hebreus 12:10 diz que o Senhor disciplina aquele que Ele ama. Então quando a gente falha, porque eu falho, quem mais falha aí? Vem a disciplina de Deus. Você fala, eu sou o pior do mundo. Não, você pode ser disciplinado. Mas o ideal... Agora eu saio do acidente e vou para a prática. O ideal e santo da minha e da sua parte é que a gente não torne o pecado um hábito. Não aconteceu nada, dedo na tomada. Não aconteceu nada, dedo na tomada. Não aconteceu nada, até o dia que você ficar grudado na tomada, até fritar na tomada. Tá claro? Quem aqui já tomou choque já? Você está vivo, eu estou vendo, né? Você está vivo. Você gostaria de tomar um choque de novo? Cara, é horrível. Eu adorava colocar iluminação de Natal na casa dos meus pais quando eu era criança. Minha mãe ficava apavorada com isso. Porque eu enrolava aquele monte de coisa, pendurava e tal. Eu até fiz isso na Paula. Até fiz isso, acho que no primeiro ano de casado, segundo ano, agora eu já desisti já. Porque eu descobri que depois que passa o Natal, você tem que tirar tudo aquilo. E é triste isso. Aí você fala, vou deixar para o Natal do ano que vem. Não adianta, que vai queimar tudo, aquelas porcarias lá. Né? Eu fiquei grudado, colocando os negócios lá, tal, tinha acabado de lavar o quintal, fiquei grudado na tomada. Fiquei grudado. Alguém viu aquilo, eu ia morrer. Meu cabelo cheirou queimado. Tinha cabelo. Acho que isso foi um dos motivos. Sinceramente. Aliás, me preparei para vir pregar para vocês hoje. Fiz um corte diferente hoje. É horrível ficar grudado na tomada. Só que se você ficar testando, uma hora você fica grudado na tomada, tomando choque, naquele ambiente que você não consegue mais sair, porque virou hábito. Apesar de todo cristão pecar, nós não devemos fazer do pecado um hábito, uma prática diária. Você não vai conseguir sair daí. A Bíblia diz em 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece neles. Pode falar amém? Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. E o padrão pecaminoso, atenção, o padrão público pecaminoso pode mostrar que alguém, ou você mesmo, pessoa lisa, não é uma pessoa convertida a Jesus Cristo de fato.
É uma pessoa, talvez, eu vou colocar um talvez, que participa do culto, que a família é cristã, que seguiu uma linha de raciocínio, uma tradição, uma cultura. Mas o padrão público de pecado, ele denota, muito provavelmente, talvez, quem sabe, uma pessoa que não é convertida a Jesus Cristo. Porque quem é nascido de Deus não permanece no pecado. Agora, e se eu pecar, seja falha, acidentalmente, seja uma vida de hábito, constância de pecado? Cara, deixa eu te falar, a cruz é uma cruz de amor, o sangue é um sangue de amor, é um convite à vida eterna, à salvação. O maior hábito, a maior prática, o maior exercício de todo cristão, meu inclusive, é rápido. É constantemente, rapidamente voltar para um lugar e falar, eu me arrependo. Eu fui fundo demais, fiz coisas que não deveria, eu falei coisas que a Bíblia diz que não são por aí, mas eu me arrependo e peço perdão a você, a você, a você e ao meu Deus. Pronto, alvo como a neve. E assim como Jesus olhou para aquela mulher adúltera, qual que é o seu pecado? Ah, não, então a gente adulterou tal, beleza. Você está perdoado dos seus pecados, agora você levanta, vai e não peca mais. Aquela história do quem tem pecado atire a primeira pedra, tá, ok, você adulterou, você já sabe o seu pecado, agora você vai e não adultera mais, vai e não peca mais. Então confessa, se arrepende e anda para frente, leve, com as bênçãos de Deus. Amém? O que é expiação? Porque tem tudo a ver com o pecado. No dicionário, expiação é a purificação de crimes, o cumprimento da pena, o sofrimento compensatório de culpa. Entendeu? Na Bíblia, antes do nascimento de Jesus, um anjo apareceu para José e disse para José que ele deveria chamar aquele bebê na barriga de Maria de Jesus. Lá em Mateus está escrito, porque esse bebê salvará o seu povo dos pecados. Então, a obra que Jesus fez na sua vida e na sua morte, a obra de trazer salvação, a obra de cumprir a pena que era nossa, ele cumpriu, é uma obra de expiação. A expiação pelos nossos pecados, o cumprimento da pena que era nossa, está em Jesus. Por isso que é importante entender a expiação. Agora, sabe qual é a causa de Deus ter enviado o seu próprio Filho por expiação aos nossos pecados? A causa é o amor e a justiça. Isso é tão explosivo, eu quero que você fique atento, porque isso é muito grande. Amor e justiça. O amor de Deus é firmado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a aliança de amor. Essa é uma das causas da expiação. A outra é a justiça. E a justiça é confirmada em Romanos 3,25. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante da fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em outra palavra, olha só, outras palavras, todos os pecados que foram cometidos antes de Jesus, eles estavam, olha isso, aguardando a vinda de Jesus, porque inclusive aqueles pecados tinham que ser punidos em alguém, para que Deus fizesse justiça. Portanto, alguém precisou assumir a posição para receber a punição de todos os pecados, entre Adão e Jesus. Então, na vida e na morte de Jesus, nós vemos a expressão plena do amor e da justiça de Deus. O amor de Deus, por quê? O pecado é punido, para que a gente possa ter relacionamento com Ele de novo.
Perdão, o amor de Deus porque Ele deu o seu próprio Filho na cruz, eu inverti, perdão. O amor porque Ele deu o seu próprio Filho. E a justiça porque o pecado é punido para que a gente seja reconectado. Amém? Queridos, qual é o resultado da expiação? Qual é o resultado da obra de Jesus na cruz? Cristo, Ele viveu uma vida perfeita e sem pecados para me salvar e te salvar. Nós falamos do pecado, a gente precisa falar da expiação. Então, Ele pagou, presta atenção, o castigo que nós merecíamos. Ele suportou a ira de Deus, a justiça e a ira de Deus, que era para nós. Ele superou a separação por causa dos nossos pecados. Esse é Jesus. E nos libertou de escravidão por causa dos nossos pecados. Numa só obra, por causa da obra de Cristo, nós fomos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Queridos, que grande salvação há na cruz. Amém? Quando nós entendemos a obra da cruz, a dor da cruz, o porquê da cruz, a gente tem um desejo enorme de se humilhar e de se arrepender. E de dizer, obrigado, Jesus. Foi por mim. Foi por mim. Você não consegue mais dizer, mas eu sou tão bom, foi para o outro. Não, foi para mim porque eu precisava daquilo. Havia pecado para todos, inclusive para mim. E eu precisava daquela cruz. E queridos, Jesus morreu na cruz. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a ressurreição é poderosa. Diga isso, a ressurreição é poderosa. Obrigado, Lu. Obrigado. Existem muitas informações, farta informação, farto contexto, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, sobre a ressurreição de Jesus. A gente poderia falar aqui dias sobre isso, em todo o seu contexto, em toda a sua profundidade. Não dá tempo, hoje não. Mas a obra de Jesus na terra não se resume à vida e à morte dele. Muitas vezes a gente se refere a Jesus e lembra da vida e da morte de Jesus. Mas a gente precisa lembrar que Jesus ressurgiu dos mortos e ascendeu aos céus. Essa é a vida do Evangelho. Hoje eu preciso te incentivar a lembrar-se sempre que a grande parte da obra de Jesus, na minha e na sua vida, tem a ver com a ressurreição de Jesus. Jesus é uma pessoa. Jesus vive. Jesus subiu aos céus, Ele está assentado à direita do Pai. Jesus é o meu e o seu Rei. Jesus é o líder da igreja. Amém? E porque Jesus ressuscitou, Romanos 6,14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu tenho uma boa nova para você hoje, porque Jesus ressuscitou. O pecado não pode mais te dominar, o pecado não pode mais te governar. Eu vou falar de uma forma diferente agora, porque Jesus ressuscitou. O pecado não mais governará a sua vida. O pecado não mais dominará a sua vida. Em nome de Jesus. E queridos, a obra de Jesus na cruz por nós, ela foi mas tão completa. Presta atenção. Que Jesus não precisava mais ficar morto na tumba.
Abre aí Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus ressuscitou. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém? Quantos podem levantar as duas mãos para os céus e dizer: Ele vive? Glória a Deus! Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Bom, nós vimos então o pecado, nós vimos o que mais? A expiação, a ressurreição e agora, por último, mas não menos importante, complementando o seu entendimento hoje, a eleição. Eleição é muito legal, né? Porque depois de tudo que a gente aprendeu hoje, dá para a gente falar um pouquinho de eleição. Mas para a gente tocar nesse assunto, não é um estudo completo, uma teologia completa, profunda sobre eleição, mas muito legal. Por quê? Essa doutrina de eleição ou predestinação, ela às vezes causa confusão, né? O que é o que não é. Então eu separei para vocês aqui, muito rapidamente, o que é a definição de eleição, tá? Eu vou ler para você. A gente pode definir a eleição da seguinte forma: a eleição é um ato de Deus, presta atenção, não é nosso, é de Deus, antes da criação, na qual Ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de qualquer mérito delas, mas apenas por causa do seu soberano e bom deleite. Vamos entender melhor isso. Abre aí, Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. A Bíblia diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Então você vai ver aí em Efésios, Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, Ele nos predestinou e conforme a sua vontade. Vai um pouquinho para frente, Efésios 1, no versículo 12. Paulo continua falando e ele acrescenta: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, vivamos para o louvor da sua glória. Bom, vamos lá. Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos chamou? Para começar, quantos aqui têm a convicção que vão morar com Deus, que são salvos, que têm a fé em Jesus Cristo e que Ele, na sua cruz, lavou a sua vida de todo o pecado? Quantos aqui? Deixa eu te ver. Quantos podem dizer amém? Amém? Glória a Deus. Então, Deus te chamou, me chamou, só, simplesmente pela bondade dEle. Não é porque você é bom, não é porque você é o cara, não é porque você é bonita, não é porque você é fantástico, não é porque você tem dinheiro, não é porque você mora no lugar tal. Deus te chamou conforme a vontade dEle, conforme a soberana graça e propósito dEle. Não há mérito em você. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu quem escolhi a vós outros. Então a eleição, ela é até um conforto. Presta atenção. Se você crê que você é salvo, você é salvo. E a eleição, ela é um conforto, uma segurança, presta atenção, de que Deus trabalha para o meu bem e para o seu bem. Ontem, hoje, sempre, na cruz e até hoje. Você pode dizer amém?
Eu vou ler para você, 2 Timóteo 1,9 diz: não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Você é salvo? Deus te escolheu para a salvação. Mas então, se os salvos são os escolhidos, mais um nozinho, só para a gente desfazer e entender bem isso aqui. Para que evangelizar? Para que pregar sobre Jesus? Para que levar as boas novas? Para que contar sobre a salvação da cruz? Se quem é salvo é salvo. Cara, isso é demais. Porque a eleição, ela não deve nos levar a pensar que o evangelismo é inútil. Isso é muito importante. Que quando Deus, olha só, quando Deus escolhe pessoas para serem salvas, Ele usa um elemento humano, que é justamente o evangelismo. Quando Deus toca alguém e ativa alguém, para que alguém entenda que a cruz é fundamental, que precisa de arrependimento, precisa de Jesus, isso só acontece quando é pregada a cruz, é pregado o evangelho por um outro ser humano. Ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. E é por isso que Paulo, queridos, que sabia tudo da palavra de Deus, que escreveu quase todo o Novo Testamento, um grande apóstolo, um grande homem de Deus, que sofreu dores e dores para que o evangelho chegasse até nós hoje. É por isso que Paulo trabalhou tão duro para pregar o evangelho. E ele diz, presta atenção que nós estamos falando de eleição, você está entendendo uma coisa muito importante hoje. Em 2 Timóteo 2,10 ele diz: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Uau! Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo sabia que existiam algumas pessoas que eram eleitas e que ainda não tinham ouvido nada, não tinham sabido nada a respeito do Evangelho. Então ele não parava por causa dos eleitos. Existem eleitos no meio daquela multidão. E eu vou pregar o Evangelho, até que o último eleito que eu possa pregar receba a mensagem. E isso para ele não era desânimo, era estímulo. Então, talvez você veja uma imagem difícil, ruim onde você está. Não, aqui não tem ninguém para pregar. Aqui, provavelmente, há um eleito lá. E assim como Paulo, tudo suporto por causa dos eleitos. Ide, fazei discípulos, pregue o Evangelho. As pessoas precisam entender o pecado, a expiação, a ressurreição e a eleição. Essa doutrina toda, querido, que a gente está vendo hoje, ela demonstra para nós, a banda pode subir, tá bom? Vem para cá. Que Deus não nos ama ou não nos amou por quem nós somos ou pelo que nós podemos dar para Ele. Deus, guarda isso, Deus simplesmente decidiu nos amar. Nunca foi sobre nós. Deus simplesmente olhou para você e decidiu te amar. Você e as gerações que vêm depois de você. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, há uma oportunidade nessa noite, Senhor, de transformação, de restauração, de ressurreição com o Senhor. Com o Senhor, Jesus, pelo Teu sangue, pelo Teu amor do Calvário, nós te pedimos, abre os céus nesse lugar. Tocando corações, Espírito Santo amolece corações duros. Traz a revelação, Senhor,
de pecados escondidos, de pecados antigos. Traz a revelação, Senhor, das nossas falhas. A Tua palavra diz: esquadrinha o nosso coração, Senhor, vê se há algo de mal em mim, em nós. Esquadrinha o nosso coração, esquadrinha o coração da Tua igreja, daqueles que estão aqui nesse lugar hoje, Senhor, e daqueles que por alguma razão não vieram, não puderam estar aqui hoje. Eu oro, Espírito Santo, Senhor, nesse lugar, abre os céus aqui e transforma cada uma dessas palavras em vida. Vida que se vive com o Senhor, vida abundante, traz cura, Senhor. Traz restauração, meu Deus, traz cura de doenças, cura da alma. Traz um arrependimento genuíno, Senhor. 12 homens transformaram o mundo. Nós cremos, Senhor, que crianças, que jovens, que famílias nesse lugar, entendendo a mensagem do sangue do Senhor, a mensagem de restauração, a mensagem de amor, porque o Senhor decidiu nos amar, podem transformar essa cidade, as escolas, a prefeitura, os hospitais, pode transformar os clubes, Senhor, as reuniões, os jantares. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como no céu. Em nome de Jesus, fique em pé onde você está. Eu preciso fazer algo aqui nessa noite que é extremamente espiritual, extremamente orgânico, extremamente vulnerável. Os pastores, fiquem aqui na frente, fileira aqui na frente. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu queria fazer um grande movimento aqui. E eu queria que você viesse. Às vezes você tem alguma coisa para falar para Deus. Os pastores representarão Deus nesse lugar. Às vezes você está bravo com Deus por alguém que não foi curado. Às vezes você está em pecado. Às vezes você está distante há muito tempo. Às vezes você está doente, precisa de oração. Às vezes você não se sente amado e quer o amor. Eu quero esse amor. Às vezes você precisa dar um passo, fazer algo nesses dias e você precisa de uma oração por isso. Às vezes você precisa finalmente se arrepender da dureza de coração, da distância. Eu não sei o que é, mas o Espírito Santo está dizendo: abre essa oportunidade, porque eles estão entendendo o meu sangue, o poder do sangue. Então, querido, contra todo espírito de religiosidade nesse lugar, na sua vida, em nome de Jesus, eu quero te convidar a se mover enquanto nós cantamos. Venha, e os pastores representarão Deus na sua vida. Mas eu acho que, não sei, se você pensar não sei, vem porque hoje Deus tem transformação para a sua vida. Hoje, há salvação, transformação, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Algo eterno e sobrenatural pode acontecer na sua vida hoje e na vida dos seus filhos e de tudo e todos que você toca e convive, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar. Ore andalabaxá, cantalabaxá, andalabaxá, cantalabaxá, andalabaxá. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, encheu teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eleve as suas mãos aos céus. Feche seus olhos, eleve as suas mãos aos céus. Cante isso, cante isso. Mais alto que você puder, vai. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre pelo sangue, vai. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Intensifica a tua fé, vai. Canta para Jesus, vai. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, não pereça, mas viva a vida eterna. O sangue é para mim, o sangue é para você. A cura nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse é o cerne do Evangelho. Esse é o centro do Evangelho. A cura emocional, a cura física, a transformação. Há um futuro que nós nem vemos. Mas tudo isso depende da minha e da sua fé, que Ele nos amou. Depende do nosso entendimento em dizer: Senhor, o Senhor decidiu me amar e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida e me ama quanto o Senhor quiser, como Senhor e Salvador da minha alma, do meu espírito e do meu corpo. Esse é o Evangelho. É tudo sobre a cruz, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele, amando aqueles que não mereciam, mas ainda assim receberam esse amor. Você pode dizer obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Diga assim: a tua palavra é viva e eficaz. Eu saio transformado desse lugar, em nome de Jesus. Aplauda o teu Deus. Glória! Essa palavra que eu trouxe hoje, a gente pode pegar um ano inteiro e falar só sobre esse conteúdo. Tem muita coisa aqui. Mas eu creio que você entendeu o trilho, amém? Consegui te passar a mensagem? O Espírito Santo falou com você? Glória a Deus. Quantos estão aqui na Nova Estação hoje pela primeira vez? Deixa eu te ver. Que bênção. É Kleber e Renê. Já errei tudo, tá vendo? Olha que bênção. Renê e Lucilene. Bem-vindos, Renê, Lucilene. Eu não sei de onde eu tirei o Kleber. Tá bom? Mais alguém visita a gente pela primeira vez hoje? Não?
Pode ser que tivesse um Kleber aqui também, né? Mas não é. Renê, Lucilene, que bom que vocês vieram aqui hoje, a 500 quilômetros de onde vocês saíram, para estarem, mas não para estarem, para se enraizarem, para serem nessa terra, nesse lugar onde Deus, Pai Celestial, Pai das luzes, o Pai de amor, trouxe vocês. A vida de vocês aqui não vai ser uma vida natural, não vai ser uma vida pelo natural, vai ser uma vida sobrenatural. Uma vida de dependência, uma vida de chuva, de amor e de graça. Se preparem para receber isso. Preparem a terra, preparem o terreno, porque vai chover muito sobre a vida de vocês. Eu sinto muito amor da parte de Deus. Eu nem sei por que vocês saíram da cidade que vocês saíram para vir para cá. Mas eu sei que lá tinha uma seca e aqui tem uma chuva tremenda. Deus abençoe vocês. Vocês não estão aqui visitando a gente, vocês não são visitas. Sintam-se em casa, a gente é família. Que bom que vocês estão com a gente aqui hoje. Podem voltar e voltem com a graça de Deus. Um beijo no coração da nossa família, tá bom? Feche seus olhos, vamos encerrar o nosso culto. Pai, muito obrigado, o Senhor é um Deus bom. Nós amamos nos reunir e te adorar. Nós amamos, Senhor, te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. A nossa fé está na Tua Palavra, a nossa fé está na cruz, a nossa fé está no Teu Espírito Santo que habita em nós. E nós te damos total liberdade. Eis-nos aqui, Senhor. Nós abençoamos o Teu povo, os Teus filhos nesse lugar, para uma semana cheia da graça, cheia do amor, com milagres, com sinais, com prodígios, maravilhas, com arrependimento de novo, e com perdão, e com restauração de famílias inteiras, e com conversão de filhos. Senhor, nós declaramos nesse lugar a Tua vontade soberana sendo feita sobre cada vida, em nome de Jesus. Um beijo no coração, Deus te abençoe, uma semana maravilhosa e abençoada. Vão com Deus, tchau família! Glória a Deus, como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus, como é bom estar na presença de Deus. Sempre Ele tem uma mensagem pra gente, porque além da misericórdia dele que se renova toda manhã, sempre Ele tem uma palavra aos nossos corações. É muito bom estarmos juntos. Convido você a estarmos juntos também na próxima semana, que você tenha uma boa semana, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Tchau!